Um milionário viúvo que jurou nunca mais amar. Mas tudo muda quando ele chega mais cedo de uma viagem e vê sua filha nos braços da nova babá. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Foi só um instante, mas naquele olhar o mundo dele balançou. E o que parecia um coração enterrado no passado, começou a bater de novo. Pedro Ferraz era o tipo de homem que inspirava respeito em qualquer sala que entrasse. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, vivia cercado de números, relatórios, prêmios e silêncio. Um silêncio pesado, construído desde o dia em que perdeu Camila, sua esposa, durante o parto de sua única filha, Antonella. A tragédia o moldou em pedra. Passou 4 anos se escondendo atrás de uma rotina fria. Acordava antes do sol, saía para o escritório, voltava tarde da noite, evitava olhar demais para os cômodos da casa onde Camila sorria. E Antonella? Bom, ela crescia entre babás temporárias, brinquedos caros e afeto insuficiente. Ele não era um homem cruel. Só não sabia mais como amar, nem por onde recomeçar. Valéria, sua secretária, e talvez a única pessoa que Pedro escutava de verdade, insistia que ele precisava de alguém mais estável para cuidar da filha. Mas Pedro já havia demitido 6 babás em menos de 1 ano. Nenhuma passava pela prova invisível que ele mesmo criara. Nenhuma podia ocupar o espaço de Camila. Quando precisou viajar para Lisboa por 2 semanas, deu plenos poderes a Valéria. Contrate quem quiser, só me poupe de mais entrevistas. E foi assim, quase por cansaço, que Marina Costa entrou na vida deles. Marina era diferente. Trazia nos olhos algo difícil de explicar. Talvez cansaço, talvez esperança. E Antonella, acostumada a se fechar diante de estranhos, se aproximou dela como se a conhecesse de outra vida. Pedro não sabia disso ainda. Mas quando voltasse daquela viagem, o destino o esperava com um sutil terremoto. Uma mulher comum, com um coração extraordinário. E ele, que jurou nunca mais amar, sentiria tudo de novo, mesmo sem querer. Marina chegou numa manhã de segunda-feira com a roupa simples, uma mochila surrada nas costas e um olhar firme que escondia mais vivências do que seu rosto deixava transparecer. Valéria a recebeu no hall da cobertura com a mesma expressão criteriosa de sempre. Embora soubesse que Pedro delegara tudo a ela, sentiu o peso da responsabilidade. Escolher alguém para conviver com Antonella não era tarefa simples. Era mais do que currículo. Era quase um ato de fé. A casa é silenciosa, muito silenciosa, avisou Valéria enquanto conduzia Marina pela sala de estar, onde móveis de design caro contrastavam com a ausência de qualquer toque pessoal. Marina assentiu, observando com discrição os detalhes do lugar. As janelas amplas, a escada que levava ao andar de cima, os porta-retratos com fotos antigas, todos com Camila. Nenhuma imagem de Pedro com Antonella. Ela tem 4 anos. Está numa fase muito dela. Não gosta de barulho, não gosta de perguntas demais. Mas é uma menina doce, se você conseguir atravessar as camadas. Marina sorriu de leve. Eu não costumo ter pressa. Foi isso que convenceu Valéria. Não a resposta em si, mas o modo como ela a disse, sem a ânsia de impressionar, sem tentativas de parecer perfeita. Era só verdade. Antonella estava no quarto, sentada no chão com um livro aberto no colo. Quando Marina entrou, a menina levantou os olhos e não disse nada. Ficou apenas observando como se quisesse decifrá-la em silêncio. Oi, Antonella, disse Marina, se agachando para ficar na altura da menina. Posso sentar com você? A menina hesitou por alguns segundos, depois deu de ombros e apontou para o espaço ao lado. Marina se acomodou, sem invadir, sem falar demais. Pegou o livro com cuidado, leu o título em voz baixa. Era sobre baleias.
Passaram alguns minutos juntas, sem exigência, apenas dividindo o espaço e o tempo. Foi assim que começou. Nos primeiros dias, Pedro mandava mensagens esporádicas do exterior, todas diretas e sem rodeios. Antonella está comendo direito. Teve febre ontem. Chegou a perguntar de mim. Valéria respondia com objetividade, mas aos poucos foi incluindo pequenos comentários sobre Marina. Antonella comeu tudo e pediu bis. Marina cozinhou para ela. Hoje elas passaram quase uma hora desenhando no chão da sala. Ela dormiu no colo da Marina, sozinha, sem chorar. Pedro lia cada mensagem e demorava mais do que devia para responder. Às vezes, não sabia o que sentir. A ideia de alguém ocupando aquele espaço tão íntimo, ao lado da filha, mexia com ele, mas de uma forma que ele ainda não entendia completamente. Enquanto isso, Marina ia se adaptando à casa com naturalidade. Não forçava intimidade, não tentava se inserir nos espaços de Pedro. Sabia que havia fantasmas ali e os respeitava. Preferia construir vínculo com Antonella no tempo da menina, e aos poucos aquilo foi se tornando rotina. Tomavam café juntas, viam filmes infantis, faziam bolos simples com farinha espalhada pela cozinha e risadas abafadas. À noite, Marina lia histórias para Antonella. E às vezes, mesmo depois que a menina adormecia, ela ficava ali mais um pouco, observando o quarto escuro e se perguntando se aquele lar poderia ser um abrigo para ela também. Não por status nem por segurança, mas por algo mais profundo, uma sensação de pertencimento que há anos não sentia em lugar nenhum. E a Kekusa, e tu Valéria, notava os detalhes. Ela via a diferença no olhar de Antonella. Antes, distante, com olhos de menina que aprendeu cedo a não esperar por ninguém. Agora mais viva, mais curiosa, menos só. Numa tarde chuvosa, enquanto esperavam a entrega de um supermercado, Valéria puxou o assunto com Marina na varanda da cozinha. Sabe o que eu pensei quando li seu currículo? Que você era experiente demais para aceitar ser babá. Por que aceitou esse trabalho? Marina segurou a caneca de chá com as duas mãos antes de responder. Porque é o primeiro lugar em muito tempo onde eu consigo respirar. Valéria a olhou de soslaio, surpresa com a honestidade. Pedro, não é fácil. E essa casa também não. Eu não estou aqui para preencher vazios. Só quero cuidar da Antonella e fazer o meu melhor enquanto estiver aqui. Valéria assentiu, respeitando a resposta. Mas dentro dela, uma intuição crescia. Marina não tinha ideia do quanto sua presença já estava mexendo com os alicerces daquela casa. E com Pedro. Do outro lado do oceano, Pedro encerrava mais uma reunião no hotel quando seu celular vibrou. Uma mensagem de Valéria com uma foto, Marina e Antonella, no chão da sala pintando com tinta guache, as mãos sujas e os sorrisos abertos. Ele ficou olhando aquela imagem por mais tempo do que queria admitir. O coração apertou, de um jeito incômodo e familiar. Naquela noite, Pedro teve dificuldade para dormir. E quando finalmente fechou os olhos, não foi Camila quem apareceu em sua mente. Foi o som da risada de sua filha e a mulher que a fazia sorrir. Pedro não avisou que voltaria antes do previsto. A última reunião em Lisboa foi cancelada de última hora e, por impulso, ele decidiu antecipar o voo. Não contou a Valéria, não mandou mensagem. Apenas embarcou, silencioso, como se parte dele soubesse que precisava estar de volta. Quando o motorista estacionou na frente do prédio, Pedro sentiu uma estranha ansiedade. Subiu direto, com a mala de mão ainda nas costas. Esperava encontrar a casa vazia, ou talvez Antonella assistindo o desenho sozinha, como tantas vezes. Mas, ao abrir a porta, foi surpreendido por um som que há muito tempo não ouvia naquela casa. Riso. Ele parou no meio da sala. Antonella estava na cozinha americana, sentada sobre a bancada, com os pés balançando no ar. Usava um avental coberto de farinha, o rosto sujo de chocolate. Marina estava ao lado, com uma espátula na mão e os cabelos presos de qualquer jeito.
As duas estavam fazendo bolo, ou tentando. Mais calda, Marina, Antonella gritava, rindo. Se colocar mais, a massa vira sopa, respondeu Marina divertida. Mas tudo bem, a gente inventa um bolo-sopa. Pedro ficou ali, imóvel, observando a cena. Por um instante, teve a sensação de estar assistindo a um filme. Aquilo era intimidade, aquilo era afeto, aquilo era o que ele não sabia que sentia falta até ver. Marina então notou sua presença. Os olhos dela encontraram os dele por cima da cabeça de Antonella. Não houve susto, só surpresa contida. Senhor Pedro, não sabia que o senhor voltaria hoje. Ele forçou um sorriso, pegando o celular do bolso. A reunião foi cancelada. Resolvi antecipar. Antonella virou-se imediatamente, sorrindo. Le papai, olha nosso bolo. Pedro se aproximou, ajoelhou-se na frente da filha e limpou o chocolate do nariz dela com o polegar. Tá parecendo uma confeiteira profissional. Marina observava a cena com discrição, já lavando as mãos na pia. Pedro a olhou de novo. Algo dentro dele se agitou. Era uma inquietação nova, desconhecida e perigosa. Ao longo da tarde, Pedro tentou se comportar como sempre, frio, discreto, contido. Subiu para trabalhar no escritório, respondeu e-mails atrasados, evitou sair do quarto, mas não conseguiu se concentrar. O riso de Antonella voltava à mente como um eco insistente, e junto com ele, o rosto de Marina. Na hora do jantar, desceu e encontrou as duas à mesa. Havia arroz, legumes e um peixe assado simples, mas aromático. Marina havia deixado uma vela acesa no centro, só para tornar o momento mais aconchegante. Pedro quase comentou algo, mas engoliu a frase. Fiz questão de deixar para você um prato sem coentro, disse Marina, sem olhar diretamente para ele. Pedro franziu a testa, confuso. Eu nunca falei isso. Valéria comentou por alto. Achei melhor não arriscar. Ele assentiu, desconcertado. Era um detalhe bobo, quase irrelevante. Mas naquela casa onde cada cômodo ainda carregava o peso da ausência, um gesto como aquele era como abrir uma janela. Pequena, mas real. 7 quilos mais tarde, Marina ajudava Antonella a escovar os dentes. Pedro passou pela porta do quarto e parou ao ver a filha gargalhando, enquanto Marina fazia vozes diferentes para os personagens da escova. Ele ficou ali, encostado no batente, e sorriu sem perceber. Ela se apegou muito rápido, disse ele quase num sussurro. Marina ergueu os olhos. Crianças sabem quando é seguro se apegar, mesmo quando os adultos esquecem como fazer isso. Pedro sentiu um aperto no peito. Aquele olhar calmo de Marina o desarmava sem esforço. Havia algo nela que o forçava a ficar presente, a sentir, e ele não sabia o que fazer com isso. Mais tarde, já sozinho, Pedro caminhou pela casa como quem explora um território antigo. Parou na varanda. A cidade se estendia abaixo, iluminada, viva. Mas ele estava longe dali. Estava em algum ponto entre o que perdeu e o que, talvez, estivesse começando a encontrar. Na cozinha, ainda havia rastros de farinha na pia. E na sala, o desenho que Antonella havia feito com Marina. As duas de mãos dadas, e um terceiro desenho mal feito com cabelo escuro e uma gravata azul. Pedro. Ele pegou o papel e ficou observando. Seus olhos começaram a arder. E então, pela primeira vez em anos, deixou que a saudade o atravessasse por completo. Não só de Camila, mas de quem ele era quando ainda acreditava no amor. Antes de dormir, Pedro passou pelo quarto de Antonella. Marina já havia se recolhido. A filha dormia profundamente, os bracinhos estendidos, o rosto calmo. Ele se sentou à beira da cama, em silêncio, e passou a mão devagar pelos fios dourados da menina. Foi ali que entendeu o que estava começando a acontecer. Ele não sabia o nome daquilo ainda, mas sentia, e pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. Os dias seguintes à volta de Pedro foram estranhamente calmos. Nem ele, nem Marina
Mencionaram o momento na cozinha ou o jantar que parecia íntimo demais para duas pessoas que, oficialmente, mal se conheciam. Mas havia algo novo pairando no ar, um tipo de tensão leve, constante, como quando se está à beira de uma revelação que ninguém quer nomear. Pedro passou a observar mais. Às vezes, disfarçadamente. Outras, nem tanto. Trabalhava no escritório com a porta entreaberta só para ouvir o som distante da filha. Marina ria com Antonella de forma espontânea, mas também sabia impor limites com firmeza gentil. Era firme sem ser dura. Era doce sem ser forçada. Ele a viu ensinando Antonella a amarrar os sapatos com paciência. Viu quando ela contou a mesma história 3 noites seguidas porque a menina pediu. E viu também quando Antonella fez birra para não tomar banho, e Marina lidou com a situação sem levantar a voz. Apenas abaixou até a altura da menina e falou com firmeza até a resistência virar abraço. Pedro, ali de longe, se perguntava como ela fazia aquilo. Como conseguia transitar com tanta naturalidade entre carinho e autoridade? Camila também tinha esse dom. Mas Marina não era uma sombra do passado, ela era presença. E isso, de algum jeito, o desestabilizava mais. E certa noite, Pedro teve um pesadelo. Acordou suado, a respiração descompassada, ainda sentindo a sensação de perda que o sonho lhe trouxe. Levantou, tomou água, mas não conseguiu voltar a dormir. Foi até a sala. Encontrou Marina no sofá, enrolada numa manta com um livro no colo. Ela levantou os olhos e deu um sorriso sereno. Também não conseguiu dormir? Perguntou com naturalidade. Pedro balançou a cabeça e sentou-se na poltrona ao lado. Pesadelos. Marina fechou o livro devagar. Os piores são os que misturam saudade com medo. Pedro não respondeu, mas sentiu que ela tinha entendido. Ele não precisava explicar o tipo de pesadelo que vinha acompanhado da imagem de Camila. Ela parecia saber. Às vezes eu penso que não fui feito para isso, murmurou ele. Para ser pai, para cuidar sozinho. Tem dias em que sinto que vou errar o tempo todo. Marina se ajeitou no sofá, puxando a manta para o colo. Todo mundo erra. O que Antonella sente não é se você acerta sempre, mas se você está de verdade presente. Ele permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois se levantou e disse, antes de sair, você tem feito a casa parecer menos fria. Foi só isso. Mas Marina entendeu o que ele quis dizer e sentiu o coração bater mais rápido do que gostaria. Na manhã seguinte, Valéria entrou na sala de Pedro com o tablet em mãos, pronta para mais uma reunião. Mas ao vê-lo distraído, olhando pela janela e girando uma caneta entre os dedos, percebeu que havia algo fora do padrão. Está tudo certo com os contratos da Áurea Tech, Sr. Pedro. Ele pareceu voltar de longe. Sim, claro. Só estou com a cabeça cheia. Valéria hesitou. Depois arriscou. Marina é eficiente, mas mais que isso, ela trouxe um tipo de paz que Antonella não tinha há muito tempo. Pedro a olhou. E isso é um problema? Ela sorriu. Só se você decidir que é. Ele não respondeu. Mas as palavras ficaram com ele o dia inteiro. Naquela noite, Marina estava na varanda da cobertura. O vento soprava leve e a cidade brilhava lá embaixo, viva e distante. Pedro saiu da sala e a viu ali, sozinha, os cabelos soltos dançando com o vento. Bonito, né? Disse ele, se aproximando devagar. Marina virou o rosto e sorriu. Às vezes eu esqueço de olhar para isso. Pedro encostou na mureta ao lado dela. Você é de onde? De Bauru, interior de São Paulo. Me mudei para cá depois da faculdade. E por que saiu da enfermagem? Ela respirou fundo. Porque um dia uma criança morreu nos meus braços. E não era culpa minha. Mas eu não consegui continuar como se fosse só mais um caso. Fui ficando mais distante, mais automática. Quando percebi, já não conseguia entrar numa enfermaria sem sentir que estava sufocando. Pedro não disse nada. Apenas escutou. Ser babá.
pode parecer um retrocesso para quem olha de fora. Mas para mim, é como se eu tivesse reencontrado a chance de cuidar sem medo, de um jeito mais simples, mais inteiro. Ele a olhou de perfil. O rosto dela estava calmo, mas havia uma dor ali que ele conhecia bem. Era diferente da dele, mas falava a mesma língua. Eu não sei o que você veio fazer na minha vida, Marina, mas não parece por acaso. Ela virou o rosto, surpresa. Não veio me agradecer por cuidar da sua filha? Pedro negou com a cabeça. Vim dizer que você tem cuidado de mais gente do que imagina. Marina não soube o que responder, mas algo dentro dela se aqueceu. Como se finalmente alguém tivesse enxergado quem ela era por trás das camadas. Pedro ficou mais alguns segundos ao lado dela. Depois se despediu com um olhar longo e silencioso. E quando entrou de volta na casa, percebeu que o frio de sempre não estava mais lá. Naquela terça-feira, Pedro saiu para o trabalho antes do sol nascer. Valéria chegou cedo também, mas percebeu o carro do patrão ainda na garagem. O segurança explicou que ele tinha voltado do meio do caminho. Algo no rosto de Pedro, segundo o funcionário, não parecia bom. Marina notou a diferença no clima assim que acordou. Antonella estava mais agitada que o normal, pedindo pela presença do pai, querendo mostrar um desenho novo. Marina tentou entreter a menina, mas parte dela se distraía com o silêncio incomum que vinha do andar de cima. Não era raro Pedro passar o dia no escritório, mas havia algo diferente naquele dia. Ele não respondia mensagens, não descia para o café, não ligava para saber como a filha estava. Marina esperou até o horário da soneca de Antonella e subiu. A porta estava entreaberta. Marina hesitou antes de bater, mas foi Pedro quem quebrou o silêncio. Pode entrar. Ele estava sentado no sofá de couro, a camisa amarrotada, a barba por fazer. Tinha papéis espalhados pela mesa de centro e uma garrafa de uísque ainda fechada ao lado. Está tudo bem? Perguntou ela com cuidado. Pedro passou a mão pelos cabelos. Hoje faz 5 anos, do dia em que a Camila morreu. Marina não esperava por aquilo. Ficou de pé, sem saber se aproximava ou se recuava. Pedro, diferente dos outros dias, não estava armado, estava quebrado. Eu pensei que ia morrer junto com ela naquela sala, mas fiquei. E desde então tenho tentado seguir como se fosse possível. Mas não é. Eu me acostumei com a ausência. Achei que era melhor assim. Seguro, controlável. Ela se sentou lentamente na poltrona em frente a ele, sem dizer uma palavra. Apenas ouviu. Eu olho para Antonella e vejo o rosto da mãe. E às vezes, juro, sinto raiva disso. Depois me culpo por sentir raiva. Porque eu sei que ela é tudo o que me restou. Mas a dor, ela não passa. Marina apertou os dedos entre os joelhos, lutando contra a vontade de se aproximar. Não precisa passar, disse ela por fim com a voz baixa. Mas não precisa viver sozinho com ela. Pedro ergueu os olhos, encarando Marina pela primeira vez. Você me escuta sem tentar consertar nada. E isso me desconcerta. Ela sorriu de leve. Eu também tenho partes que ninguém consertou. Ele assentiu, sem pressa. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era íntimo. Mais tarde, Marina estava na cozinha preparando um chá para Pedro. Não sabia se ele aceitaria, mas queria tentar. Enquanto esperava a água ferver, ouviu passos leves atrás de si. Era Valéria. Ele te deixou entrar? Marina assentiu, surpresa pela pergunta direta. E falou? Pela primeira vez, sim. Valéria se encostou no balcão, observando Marina com atenção. Eu trabalho com o Pedro há mais de 10 anos. Nunca vi ele deixar alguém atravessar essa barreira que ele criou depois da morte da Camila. Você fez isso sem forçar, só estando ali. Você tem noção do que isso significa? Marina apertou a alça da chaleira, um pouco desconfortável com a intensidade da observação. Eu só escutei. Valéria suspirou. Às vezes, escutar é mais corajoso do que qualquer declaração.
Deixem-se que naquela noite, Pedro não jantou com elas. Ficou no escritório até tarde. Mas antes de dormir, Marina recebeu uma mensagem simples no celular. Obrigado por hoje. Você ficou e isso fez diferença. Ela leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Não sei ir embora quando alguém está desmoronando. No dia seguinte, o clima havia mudado. Pedro parecia mais centrado, mais desperto. Levou Antonella para a escola pessoalmente, o que não fazia havia meses. Quando voltou, passou na sala onde Marina lia um livro enquanto esperava o almoço. Preciso sair mais tarde. Tenho uma reunião fora da cidade. Deve terminar à noite, mas quero que você fique. Mesmo depois que Antonella dormir. Marina o olhou com surpresa. A frase era ambígua, mas o olhar dele não. Está me pedindo para te esperar. Pedro sorriu, quase tímido. Estou te pedindo para não ir embora tão cedo. Marina não respondeu, mas o coração acelerado no peito já respondia por ela. A noite chegou, e Marina colocou Antonella para dormir com a leveza de quem já fazia parte daquela casa há muito tempo. Depois, desceu para a sala. Pedro ainda não havia voltado. Ligou a TV, mas não prestou atenção. Seu pensamento estava fixo na forma como ele a olhou mais cedo. Na maneira como a voz dele soava mais próxima, menos protegida. Ela não sabia o que esperar daquela noite, mas também não sentia medo. Algo entre os dois estava se abrindo, e ela, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vontade de recuar. O interfone tocou às 22h10. Pedro chegou pouco depois. Estava cansado, mas sorriu ao vê-la ainda ali, sentada no sofá com os pés descalços e uma manta sobre as pernas. Você esperou. Ela assentiu. Você pediu. Ele se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dela, perto o bastante para sentir o calor da pele dela, mas sem tocar. Eu ainda tenho muitas rachaduras, muitas dúvidas. E eu ainda tenho medo de me apegar a alguém que pode me deixar. Eles ficaram se olhando por alguns segundos. Pedro então disse num tom quase inaudível. Então a gente cuida das fissuras, devagar, um do outro. E naquele instante, tudo em volta ficou em silêncio. Nada mais pesava, nada mais faltava. Só havia o que estava diante deles. 2 corações partidos, finalmente se permitindo bater no mesmo compasso. Antonella fazia contagem regressiva há dias. O aniversário de 5 anos se aproximava e Marina era parte central dos preparativos. Pedro, ainda um pouco desajeitado com esse tipo de organização, decidiu deixar tudo nas mãos dela. Deu carta branca para escolher o tema, encomendar os doces, contratar a decoração. Apenas pediu uma única coisa, que fosse em casa. Queria ver a filha comemorando no lugar que agora começava, lentamente, a ganhar vida outra vez. Na manhã da festa, Marina estava na cozinha ajudando a equipe com os quitutes, enquanto Antonella corria pelo corredor vestida de borboleta, completamente eufórica. Pedro a observava de longe, encostado no batente da porta, encantado com o jeito como Marina lidava com tudo. Ela sorria, mas não era um sorriso superficial. Era aquele tipo de expressão que revelava presença real, vínculo. Marina não apenas cuidava da menina, ela amava estar ali. Por volta das 4 da tarde, os convidados começaram a chegar. Eram poucos, como Pedro havia solicitado. Alguns colegas de Antonella da escola, 2 mães que ele mal conhecia, Valéria e seu marido, e uma presença que ele não esperava, Renato. Renato era amigo de Marina dos tempos da faculdade. Enfermeiro, trabalhava em plantão noturno num hospital público. Veio ao aniversário a convite dela e chegou trazendo um presente simples, mas com um embrulho artesanal feito à mão, que Antonella adorou. Pedro observou a cena à distância, o maxilar travado. Marina sorriu ao ver Renato, abraçou-o com carinho e o apresentou como um amigo muito querido. Pedro fingiu que não se importava. Passou entre os convidados, serviu suco, conversou educadamente com os pais presentes, mas seus olhos sempre voltavam para o canto onde Marina e Renato conversavam.
Eles riam. Ela parecia relaxada com ele, como se partilhassem um passado comum, íntimo, leve. Algo dentro de Pedro começou a arder. Era estranho, desconfortável. Sentiu-se deslocado dentro da própria casa. Mais tarde, enquanto Antonella abria os presentes, Marina se aproximou de Pedro com um copo de refrigerante na mão. "Está tudo bem?" "Claro", respondeu ele, rápido demais. Ela inclinou a cabeça, desconfiada. Antes que pudesse insistir, Renato apareceu ao lado dela. "Marina, você viu a mesa de doces? Aquele brigadeiro de pistache? Meu Deus! É seu preferido", disse ela, rindo. Pedro deu um passo para trás. Não aguentou ficar ali vendo aquela cena. Subiu para o escritório sem dizer uma palavra. Marina percebeu. A alegria que havia no rosto dela se apagou por alguns segundos. Pediu licença a Renato e seguiu Pedro. Bateu na porta, mas não esperou resposta. Pedro estava encostado na janela, de costas, olhando para a cidade lá fora. "Você está bravo?" ela perguntou, se aproximando devagar. "Por que eu estaria?" "Porque um amigo meu veio à festa da Antonella e você não gostou de ver a gente conversando." Pedro virou o rosto impaciente. "Não é sobre ele. É sobre como você sorri para ele, como se tivesse um lugar ali onde eu não entro." Marina cruzou os braços. "Você está com ciúmes?" Ele não respondeu. Só desviou o olhar. "Pedro, eu conheço o Renato há 10 anos. Somos amigos. Ele é gentil, leal, respeita os espaços. E você?" Ele perguntou, num tom mais baixo. "Você me deixou acreditar que estávamos construindo algo." Marina suspirou, se aproximando mais. "Nós estamos. Mas não é por isso que eu vou apagar tudo que fui antes de você. Eu não sou uma página em branco. Tenho história e amigos." Pedro passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Eu só não sei lidar com esse sentimento. Nunca precisei competir por nada. Agora, tudo que envolve você me tira ao chão." Marina se aproximou, ficou diante dele. "Então, começa confiando, porque eu estou aqui, com você. Eu esperei você naquela noite, lembra? E eu não teria ficado se não fosse real." Pedro baixou os olhos. O orgulho cedeu um pouco. Ele tocou o braço dela com leveza. "Me desculpa." Marina assentiu. "Tudo bem sentir ciúmes, mas não me afasta por causa disso." Ele a olhou com sinceridade. "Eu não quero te perder, nem saber que alguém pode te levar de mim. Ninguém pode me levar de onde eu escolho estar." Ela disse isso e, pela primeira vez, Pedro acreditou. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Antonella dormia exausta com as mãos sujas de glacê, Pedro e Marina ficaram sentados na varanda. Não falaram sobre Renato, não falaram sobre ciúmes. Apenas dividiram o silêncio. Mas agora, o silêncio era confortável. Era deles. Desde a festa de aniversário, algo entre Pedro e Marina parecia ter mudado de cor. Não havia mais disfarce na forma como ele a olhava, nem na maneira como ela o escutava. A tensão, que antes era sutil, agora ocupava cada espaço silencioso entre os dois. Era como se os gestos falassem demais e qualquer aproximação banal ameaçasse virar algo muito maior. Pedro começou a passar mais tempo em casa, mesmo com os compromissos do trabalho se acumulando. Às vezes, saía do escritório só para observar Marina e Antonella brincando no tapete da sala. Outras, aparecia na cozinha com desculpas bobas, perguntando sobre o jantar ou o que havia na geladeira. Marina sorria, fingindo não perceber, mas sentia cada passo dele como um chamado. Os olhares que trocavam diziam mais do que qualquer conversa. Certa noite, Marina estava terminando de organizar os brinquedos espalhados quando Pedro apareceu encostado na porta da sala. Ele estava com a camisa dobrada nos braços, os cabelos um pouco bagunçados e o rosto cansado, mas com um brilho nos olhos que ela já começava a reconhecer. "Você vai descansar algum dia?" ela perguntou, meio rindo, meio séria. "Descansar me dá tempo para pensar. Pensar me faz lembrar, e lembrar me deixa com medo.
Marina se abaixou para guardar os últimos blocos de montar. Depois se levantou e caminhou até ele. Você ainda sonha com ela? Pedro hesitou antes de responder. Menos do que antes. Mas quando sonho, é sempre o mesmo momento. O hospital, a espera, o silêncio. A última vez que ouvi a voz dela foi pelo viva-voz. Ela disse que ia ficar tudo bem. Eu acreditei. E não fiquei com ela no quarto. Não estava lá quando ela se foi. Marina o olhou com ternura, os olhos marejando sem que ele percebesse. A dor não é culpa sua, Pedro. Você não a abandonou. Você apenas acreditou que haveria mais tempo. Ele deu um passo na direção dela, a respiração um pouco mais pesada. E se agora eu estiver errando de novo? Se estiver me deixando envolver por você só porque estou carente, confuso, precisando de um alívio? Marina engoliu seco. Suas mãos se apertaram uma contra a outra. E se não for isso? E se você estiver me sentindo porque existe algo real aqui? Alguma coisa que a gente não escolheu, mas que chegou sem pedir licença? Pedro a encarou. Os olhos dele estavam tão próximos que Marina sentia a respiração dele no próprio rosto. Você me assusta, Marina. E você me desmonta, Pedro. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza. Passou os dedos pela curva da bochecha até encostar levemente no queixo. O toque era leve, quase inseguro. Mas havia desejo contido ali. Desejo antigo, abafado, temeroso de se libertar. Eu não planejei isso, ele sussurrou. Nem queria, eu também não. E antes que qualquer dúvida ou racionalidade pudesse interrompê-los, Pedro a beijou. Não foi um beijo apressado. Foi um encontro longo, cheio de hesitação e entrega. Os lábios se reconheceram com estranheza e desejo. Marina fechou os olhos, sentindo o mundo inteiro sumir ao redor. Pedro segurava o rosto dela como quem segurava uma decisão difícil, mas necessária. Era um beijo de quem não sabia mais como se abrir, mas queria tentar. Quando se afastaram, ficaram alguns segundos em silêncio, os rostos ainda próximos, as respirações descompassadas. Isso não devia ter acontecido, ele disse. Mas a voz traiu a certeza da frase. Mas aconteceu. Ela respondeu firme, mesmo com o coração acelerado. Pedro se afastou, passando a mão pelos cabelos. Caminhou até a janela, tentando recobrar o controle. Eu estou com medo de te machucar, de repetir erros, de usar você como fuga. Não quero que você seja o remendo de uma história quebrada. Marina respirou fundo, caminhando até ele. Eu não sou o passado da sua vida. Eu sou o agora. E só vou ficar se você me quiser por inteiro, sem me comparar, sem me projetar, só como eu sou. Pedro a olhou com intensidade, não disse nada. Apenas assentiu, como se aquele gesto bastasse. Ela deu um passo para trás. Eu vou dormir. Boa noite, Pedro. Ele ficou ali parado, vendo-a subir as escadas com passos firmes. Quando ela desapareceu do seu campo de visão, Pedro fechou os olhos, o peito cheio, o corpo pulsando. Havia algo em movimento dentro dele, algo que, até aquele beijo, ele não sabia se ainda existia. Mas agora era tarde. Já estava sentindo tudo de novo. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo. Mesmo sem dormir bem, desceu antes de Antonella acordar e começou a preparar o café. Pedro não havia aparecido desde o beijo da noite anterior. O silêncio dele não era agressivo, mas denso. Ela sentia no ar, como se ele estivesse digerindo algo pesado, algo que mexia com estruturas profundas. Ela respeitou o espaço, fingiu que nada tinha acontecido, mesmo que tudo tivesse mudado. Quando Pedro surgiu na cozinha, estava mais sério do que o habitual. Cumprimentou Marina com um aceno breve, pegou um café e saiu em silêncio para o escritório. Marina não insistiu. Continuou cuidando da rotina com Antonella, levou a menina para a escola e, ao voltar, soube. Soube que precisava dar um passo para trás. Durante a tarde, subiu até o escritório com uma pequena mochila nas costas. Pedro estava com fones de ouvido.
mas a viu se aproximar. Tirou os fones devagar e notou a expressão dela, serena, mas decidida. Eu vim me despedir, Pedro. Ele se levantou imediatamente. Vai embora? Ela assentiu, mantendo a calma. Não quero ser dúvida na sua vida. Eu senti que estava ficando, e isso é assustador até para mim. Mas eu não estou aqui para te forçar a nada, nem a mim. Pedro se aproximou. Marina, espera. Eu estou dizendo isso porque eu gosto de você, porque eu gosto de Antonella. Mas eu preciso de reciprocidade, preciso de presença, de coragem. E você ainda parece preso em tudo que ficou. Pedro passou a mão no rosto, os ombros tensos. Você acha que eu não sinto? Eu sinto, Marina. O problema é que sentir sempre foi o que mais me destruiu. Ela tocou o peito dele com os dedos. Então talvez seja a hora de deixar esse sentimento construir algo, em vez de te proteger do que já passou. Ele abaixou a cabeça. Marina respirou fundo e deu um beijo leve na bochecha dele. Se um dia você souber o que quer, me procura. Não por impulso, mas por escolha. Ela saiu sem olhar para trás. Os dias seguintes foram estranhos demais. Pedro tentou voltar à rotina, mas nada parecia encaixar. O silêncio na casa tinha voltado a ser pesado, sufocante. Antonella perguntou de Marina no segundo dia, depois no terceiro. No quarto, chorou ao dormir. Pedro a colocou na cama e ficou sentado ali, vendo a filha dormir entre soluços. Naquele momento, o peso do vazio caiu sobre ele com uma força diferente. Não era mais apenas sobre Camila. Era sobre o que ele estava perdendo agora. Sobre o que estava rejeitando por medo. Ele percebeu que, durante anos, sobreviveu. Mas nos últimos meses, com Marina ali, ele viveu, mesmo sem admitir. Valéria percebeu a mudança. Entrou no escritório com uma pasta de contratos. Mas ao ver Pedro calado, encarando a foto de Antonella no porta-retrato, sentou-se em frente a ele. Marina era um sopro de ar. Você deixou esse ar entrar e agora quer sufocar de novo? Pedro não respondeu, mas as palavras bateram forte. Naquela noite, ele não dormiu. Pegou o carro antes do nascer do sol e dirigiu até o bairro Simples, onde Marina havia dito que morava. Não tinha certeza do número, mas reconheceu a fachada quando viu uma bicicleta infantil encostada na varanda e vasos de plantas mal cuidados pendurados na janela. Ele parou, saiu do carro, hesitou. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Era Marina. Ela estava com uma blusa larga, os cabelos presos num coque frouxo e o olhar surpreso, mas calmo. Pedro, ele a encarou por alguns segundos. O coração batia forte demais. Eu não vim por impulso, eu vim por escolha. Ela ficou em silêncio. Eu tive medo. Medo de perder o que já perdi, medo de te machucar, medo de amar de novo e ser destruído de novo. Mas o que eu percebi é que o maior erro é fingir que nada está acontecendo só porque é difícil. Marina continuou ouvindo. Ele se aproximou mais. Eu não quero que você vá embora da minha vida. Não quero que Antonella cresça lembrando de você como uma fase. E não quero passar mais nenhum dia fingindo que não me importo, porque me importo com você, de verdade. Ela cruzou os braços, tentando conter as emoções. Pedro, isso tudo é muito... Eu te amo, Marina. Ela arregalou os olhos. Pedro não desviou o olhar. Eu te amo. E não sei se vou saber fazer tudo certo, mas quero aprender, quero tentar com você, do seu jeito, no nosso tempo. E se você ainda quiser, volta para casa, não como babá, mas como parte do que a gente pode construir junto. Antonella apareceu atrás dela, ainda sonolenta, esfregando os olhos. Papai? Pedro se ajoelhou e abriu os braços. Ela correu até ele. A gente pode voltar para casa, papai? Ele olhou para Marina. Ela estava com os olhos marejados, a boca trêmula, e finalmente sorriu. A gente pode, disse ela com a voz embargada. Se for juntos, eu volto. Pedro segurou a mão dela, com firmeza e cuidado.
E naquela manhã simples, sem discursos ensaiados, sem promessas impossíveis, os três começaram, enfim, uma nova história. Não perfeita, mas de verdade. Se essa história também tocou o seu coração como tocou o de Pedro e Marina, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais, intensas e cheias de sentimento como essa. Quem sabe a próxima não é aquela que vai marcar você também.